Sabe o que é engraçado, galera? Hoje tem semifinal de Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense enfrenta o Chelsea e a imprensa está preocupada com o Flamengo, né? Engraçado isso, né? Deve dar muito ibope o Mengão, com certeza dá. Crise no Flamengo. Entenda os bastidores. O Flamengo está em crise? O que você acha, na sua opinião? Pelo que você anda lendo ou assistindo. Cara, na minha opinião, o Flamengo não está em crise. Está tendo uma turbulência que logo, logo vai passar, galera. Eu acredito nisso, tá? Pelo menos. Vamos ver aqui esse corte do programa F-Show da ESPN Brasil, né? E ver aí se tem alguma novidade que eu não sei, alguma coisa que saiu de repente agora. Vamos lá, o programa tá ao vivo. Vamos acompanhar aqui. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá. Vamos começar com essa crise interna no Flamengo, né? Bastidores. E eu vou tentar lembrar aqui de cabeça todos os pontos, que é coisa pra caramba. Se você não sabe, tá lá no espn.com.br, materinha completa lá sobre essa crise, a apuração dos bastidores do Flamengo. Então, o que acontece? A situação do Boto, nosso querido Botão da Massa, não tá legal. Não tá legal. Complicou. O apelido é esse? O Botão da Nação. Botão da Nação. Botão da Nação. Né? Pode seguir. Que já foi muito boa, está sendo questionada internamente. Coisas que aconteceram durante o Mundial e pré-Mundial só evidenciaram o problema. Então vamos lá. Como foi gerida a questão do Gerson com o pai dele? O Flamengo foi numa direção em termos de comunicação e o Boto foi numa outra direção. A questão dessa contratação do centroavante do West Brom, o Mickey. Aliás, não se nega o Mickey, viu? Isso não pode, isso não é legal. E ele tem força. Mickey Johnson. Força, é muito ouvido. Exatamente. Então, a contratação de um jogador que estava na segunda divisão do futebol inglês, que está ainda, né? Não veio para o Flamengo, não vem, cancelado. Um jogador de 45 jogos, apenas 3 gols, os números baixos, mas que foi analisado pelo scout do Flamengo e teve o ok do Boto, que já conhecia o jogador. Parece que já tinha trabalhado, inclusive, com o jogador quando ele estava na Europa. Então, muito barulho, como é que vai trazer um jogador para esses valores da segunda divisão da Inglaterra? Como já teve o episódio Juninho Karabag, que não deu certo até agora, a coisa pesou contra. E aí, vetaram a contratação do cara que ia chegar hoje no Brasil às 5 da manhã. Que ia chegar hoje, 5 da manhã no Brasil. E aí, Meloso, esquece, não tem mais. Aí tem a relação dele com o Felipe Luiz, porque parece que a diretoria do Flamengo, presidente do Flamengo, inclusive, esperava que fosse uma relação mais assim, olha, hierárquica. O cara tá lá em cima para cobrar, tá lá em cima para analisar, para não ter muita proximidade, mas os dois são praticamente amigos, se dão muito bem. E essa relação, no olhar de parte da diretoria e tal, não é interessante para o Flamengo. Fora isso, algumas declarações. Foi questionado pela imprensa italiana, tem algum jogador da Juventus aí que você gostaria no seu time e tal? Ele, Vlahovic, interessante, legal, claro, gostaria. E aí parece que pegou mal, porque foi no momento em que o Pedro perde espaço também no Flamengo. Há também um certo desgaste com parte do elenco, por causa de algumas declarações. Todas essas apurações foram feitas pela nossa equipe. Você vê, é muita coisa. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me lembrem aqui. Eu quero saber o seguinte, eu fiz essa pergunta até no Linha, Prates, e eu queria começar por você aí, se é muito barulho por pouca coisa, se isso aí dá para chegar aqui e falar, Botão, chega aqui, vamos tomar um vinhozinho ali, bater um papo, aparar as arestas e tudo, porque isso é muito importante para nós e tal, papapá. Ou se realmente tem situação, porque tem gente que acha que, desse jeito já não dá mais para continuar. Galera, rapidinho, para mim o Boto errou no caso Pedro, tá? Ele desvalorizou o Pedro. Não gostei disso e a torcida também não gostou. E outra, o Landim não poderia ter tirado o poder do Boto na hora de negociar com o Mickey Johnson, apesar de ser um jogador que pouca gente conhece, né, e acompanha. Só isso que eu queria dizer. E o rompimento seria muito radical, a não ser que haja ou tenha algum tipo de situação insustentável internamente, de um clima que você não tem como mais contornar, de um ambiente que, ou entre jogadores, comissão técnica e o Boto, a situação está incontornável, incontrolável. Não me parece que é o caso ainda, William. Não me parece que é o caso. A gente tem de lembrar que é uma política interna também que é nociva, como quase toda ação de clubes de futebol. E o presidente do Flamengo, quando escolhe José Boto para ser o diretor executivo, tomar conta do departamento de futebol,
ele vai mexer com vaidades internas do clube também. Então, assim, quando você mexe com vaidades internas do clube, você tem que saber que você está mexendo com algumas situações de conforto para um, de conforto para outro, de mexer em um vespeiro do outro. Como que isso vai ser contornado depende do presidente. Eu acho que o presidente agora tem que mostrar o seguinte, ele está com o diretor ou não está? O caso do jogador que vira da Inglaterra, o atacante irlandês, o Johnston, é um caso para demitir o diretor executivo? É só o diretor executivo que escolheu o nome do Johnston? Foi pressão interna que não fez o Johnston ser contratado? Pressão externa que ele não foi contratado? Não é um precedente perigoso que se abre a partir de agora? Porque se a torcida gritar com outro nome, ele não vai ser mais contratado? Não é? Eu não sei. Porque no Johnston, a gente olha e fala o seguinte, o Johnston talvez acrescentaria pouco ao Flamengo. Mas se amanhã quiserem que o Felipe Luiz saia, aí vai falar, troca o Felipe Luiz? Então, assim... Mas acho que aí é diferente. Eu acho que o presidente agora, William, se vem uma condição que ele vai ter de responder e mostrar a convicção que ele tem na escolha do diretor que ele teve. Ele foi muito convicto para escolher o diretor, ele apresentou uma série de argumentos para falar que o diretor era uma boa contratação. O diretor passa agora por um momento de turbulência, eu acho que é mais interna que externa, e tem de ser bancado pelo presidente. Sim. A não ser que o presidente acha que não, o diretor é daqui para pior, aí é outra história. Vai ser um erro do presidente que o escolheu. Eu acho que não é o caso de rompimento ainda não. Depois desse veto, nenhuma negociação será vazada mais, tá? Pode ter certeza disso, cara. Porque a torcida tem poder, né? Se a torcida é contra, pode ser que vete de novo uma futura negociação. Então eu acho que não terá mais revelação de contratações. Tem uma outra história aí, tem uma outra conversinha aí, Bubu, que assim... Vazou essa informação de que por 15 milhões se venderia o Pedro, né? Informação que foi vazada e foi apuração, inclusive, do Mauro César Pereira, que já trabalhou aqui com a gente, inclusive. E aí, o jornalista tá na dele, meu amigo. O jornalista tá na dele. Ligou, apurou. Informação. E não revelar a fonte. Vai levar pro travesseiro? Não revelou a fonte. Né? Perfeito. É baú? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O problema é de quem passa. Aí você arque com a responsabilidade. A suspeita, não tem nada comprovado, a suspeita que foi o Boto que passou. Tem essa conversa. Aí se chega num ponto desse, Bubu, aí tem uma quebra de confiança. Você que é um cara contundente, aí. O que fazer com o Boto nesse momento? Agora eu quero... Ele, o Boto. Eu gosto de fazer metáforas, né? Por favor. O Ozzy se despediu brilhantemente dos palcos no fim de semana, o príncipe das trevas. Eu sou o príncipe das metáforas. Então, por exemplo, o Silas está sabendo, fora do ar ele estava me dando algumas orientações, eu tô com muita dor nas costas, aqui do lado esquerdo. Vai no médico. Eu já acionei o nosso departamento médico. Lombar? Bom. A lombar aqui, se tem um anti-inflamatório. E aí? Porque isso é desgaste. Eu passei essa receita para o Taliba do Corinthians, ele falou assim, é para beber? Então o que acontece? É para passar, calma. Desgaste. Essa receita do abacate é boa. A palavra que está ali, desgaste. Desgaste é algo natural, vem com o tempo. Então, por exemplo, eu operei meu joelho faz um mês, porque meu joelho estava com um desgaste. Então eu precisava fazer alguma coisa. As estruturas do meu joelho já não estavam se comunicando bem, o negócio estava complicado. É o que está acontecendo aqui. Eu já tenho aqui uma hérnia de disco que já é do tempo, entendeu? De 50 anos em cima da coluna, já vai tendo um desgaste natural. E isso também funciona com as relações pessoais. Às vezes você tem um colega, um amigo, tá tudo bem, não sei o quê, e aí uma coisinha às vezes já começa a desgastar. Rusga. Entendeu? Uma decepção aqui, uma frustração ali, aquilo vai desgastando. E aí depois você vai, que nem um copo cheio d'água, vai colocando mais gota, até que chega a gota d'água que transborda, o desgaste causa a ruptura. Que nem o passe de ruptura que eu aprendi com o professor Bigode, entendeu? É que a vinda do Juninho eu acho desse desgaste, que Bubu? o desgaste já é público, já é notório e pra mim acabou. Acabou a era Boto? A Aeroboto acabou. Aeroboto, não. Aeroboto. Opinião do Bubu, né, cara? Eu acho que não. Eu acho que ele terá uma segunda chance. Sabe que o Boto, ele é cercado de superstição. Tem o Boto cor-de-rosa, né? Tem na região norte do nosso país, tem folclore. Tá aqui você que é um grande pescador, né, maestro Silas? Manaus. O Boto é um negócio místico, mágico. Outro cor-de-rosa. O chat adora me chamar de... Não, mas você procura aí, tem, né, uma série de lendas em torno do Boto e como ele sai e tal, e não sei o quê, e no que ele se transforma, né? Então, procurem aí sobre... Tem um filme brasileiro chamado Ele, o Boto. Então, pô... Carlos Alberto Richelli. Pô, você sempre dando boas dicas de cinema. Tem o seguinte... A coisa saiu do controle, desgastou. Então, agora, para mim, já é aquele momento, a gente vê muito com técnico. Já acabou
a química já não tem mais, já não dá mais liga, já tem a ruptura, já tem o desgaste. É só aquela questão, e agora, quem que vai tomar a iniciativa? O Boto estava cogitando, pelo que eu li, que ele poderia pedir demissão. Quando tem um desgaste, às vezes alguém vai tomar, pô, não tô aguentando mais, cara. Tem multa. Não tenho mais paciência, já deu o que tinha que dar, eu já vou lá pro trabalho, já não gosto daquelas pessoas, o ambiente, pressão, o cara fala de dentro, o cara fala de fora, não sei o quê. Quer dizer, pra mim, acabou, cansei, tô pegando minha malinha e vou embora. Boto tomar a iniciativa e romper, eu não sei como é que é o contrato dele. Às vezes tem uma multa lá... A multa é de 2 milhões, Bubu. Às vezes, assim, ele prefere ser demitido. A multa é de 2... Só a informação que eu estava lendo aqui a respeito, a multa é de 2 milhões para cada lado. Quem romper, o outro... Então, pro Flamengo, 2 milhões não é muita coisa. Pode chamar o site? Flamengo Inclusive, cansou a matéria do site começa de uma maneira maravilhosa. Até desculpa te cortar, Bubu, é bem rapidinho. José Boto fala português, mas eles não estão falando... José Boto e Flamengo não falam a mesma língua. É maravilhoso. Mas é isso, são 2 milhões e aí tem uma questão de direito de imagem, etc., que até é um outro caso também do Gerson, enfim, a gente vai chegar lá, mas é merreca, né? Vamos falar a verdade merreca aqui. Pro Flamengo, para um cidadão, por mais que o Boto tenha um bom salário, 2 milhõezinhos, você compra um apartamento aí na Lagoa, na Ipanema, Leblon. Onde você comprou, né, que recentemente? Não lá, porque lá é o metro quadrado mais caro do Brasil. Você quer morar, só o Cícero Melo consegue morar na Lagoa, que é um paraíso, que é um lugar maravilhoso. O Cícero Melo tem essa vantagem. Então, eu te pergunto, qual é o remédio para esse desgaste do Boto? Profissionalismo. Coisa que não tem há muito tempo, William. Boa tarde, inclusive. Boa tarde. Silas, William. E louco. Calma aí, deixa eu até Na Série B hoje? limpar minhas mãos aqui para... Tá no Goiás e Criciúma hoje? Isso, tô no Goiás e Criciúma Você mais e o tarde. Fefux? Não, eu e Vinícius Moura. O Fefux hoje. Que tá preocupado com esse desgaste no Flamengo, inclusive, Exatamente. nessa crise lá. Estamos há 7 meses, né? O trabalho do Boto ele tem 7 meses. E eu entendo a torcida do Flamengo estar revoltada, mas eu acho que a gente precisa pensar numa outra coisa, que é a janela de transferências que se abre daqui 3 dias. Eu estou muito com o Prates quando ele diz que qual é o moral agora que o Boto tem perante as decisões que ele toma ou deixa de tomar. Sobre a relação dele com o Felipe Luiz, eu entendo a chateação, entre aspas, assim, do BAP, né, do presidente, mas eu acho que é absolutamente normal. Eu acho que é uma boa relação, a gente está fazendo bem para o Flamengo. Exato, a partir do momento que você linha. Exato, a partir do momento que você está trabalhando, você desenvolve relações com as pessoas dentro do meio do futebol ainda. Isso talvez ainda seja até um pouco mais complicado, o Silas aqui pode falar a respeito, porque existe muito ego, né? A gente já viu muito diretor de futebol que não se bica com treinador, muito treinador que não se bica com jogador que derruba treinador. Então eu acho importante que exista essa relação e eu acho que a partir do momento que o Flamengo está ganhando... Treinador. Exato. E a partir do momento que o Flamengo está tendo resultado em campo, porque no fim das contas tudo é a respeito do resultado e do desempenho que o time está tendo em campo. Agora, o que me preocupa é, a gente está há 3 dias da abertura, 2 agora da abertura da janela de transferências. O que vai acontecer quando for sugerido um nome pelo Boto? Porque o Boto, ele é o cara da caneta, né? É um dos caras da caneta. O Mike Johnston, ele passa por vários departamentos até chegar para que o Boto seja... É muito fácil você responsabilizar o Boto por uma contratação que passa por muita gente. Então, assim... Passou no scout ali. Exato. E o Juninho também passou no scout. E o Juninho, eu lembro da gente falar aqui, que combinava com a estratégia do Felipe Luiz para montar o time. Ele quer um atacante, que gostaria de um atacante que pressionasse a saída de bola. E esse cara era o Juninho. Acabou não virando, mas eu acho que isso, na bola, é completamente normal. Mas pode virar ainda, viu, galera? O Flamengo acaba, neste momento aqui, de recusar uma proposta pelo Juninho da Arábia Saudita, tá? O Juninho está nos planos. Depois de toda essa confusão, eles recolocaram o Juninho nos planos, tá? Então o Juninho terá uma segunda chance. Vai falar que, por exemplo, Borja ou Guerra, quando vieram para o Palmeiras, eram 2 contratações ruins. Claro que estamos falando de níveis diferentes. O torcedor do Palmeiras foi buscar o Alexandre Matos no aeroporto com o Borja e ali virou Alexandre Mitos. Exato. Tem uma ideia da briga pelo Borja. E eu acho que titular no River. O torcedor ele tem que começar na arquibancada e terminar na arquibancada. Para mim não passa disso. O torcedor não tem que... Ele pode fazer o barulho que ele quiser, mas ele não pode interferir nas decisões que o presidente toma, ou que o diretor toma, ou que o técnico vai tomar. Eu discordo do Bubu que a relação acabou. Eu acho que existe sim um desgaste.
Mas é que eu poderia muito fazer um personagem de discordar de você. Quase tudo que você fala, eu realmente discordo mesmo. É impressionante. Não me incoerência, Bubu, mas vou esperar você terminar. Me enche de orgulho, né? Eu vi incoerência da sua parte, mas tudo bem. Eu acho que a relação, ela não acabou ainda. Eu acho que é um risco para o Flamengo perder um cara agora que é hábil em negociações, e isso acho que é inegável, né? A gente estava elogiando, o jogador mais elogiado do Flamengo no Mundial provavelmente foi o Jorginho. Gerson, talvez. Mas o Jorginho, muito provavelmente, foi um cara que chegou muito também por conta dele. Vestiu a camisa e foi. Lógico. Então, assim, mas aí não é eu acho que incontestável, Celso? Oi? Aí o Jorginho não é incontestável. O Jorginho não tem... O Jorginho já namora o Flamengo há 500 anos, cara. Talvez, desculpa, Celso, talvez a questão agora do Mickey, né, do Mickey Johnston, esteja atrelada à questão do Juninho. Porque, cara, estamos falando de Flamengo, né? A gente está falando de Flamengo. Eu estava no Grêmio como treinador, Luiz Onofre Meira, meu diretor, e o Inter contratou Rafael Sobis. Pagou 6 milhões de euros no Rafael Sobis. E eu estava querendo trazer um jogador que foi o goleador em Goiânia, em Goiás, no futebol de Goiás. Galera, tá bom, né? Tá bom, já deu. Deixa eu trazer essa informação aqui, então, ó, que acabou de sair aqui. Flamengo recusa a proposta da Arábia Saudita por Juninho. Cara, aí, ó. Então, isso quer dizer que o Juninho terá uma segunda chance no Flamengo com o Felipe Luiz, né? Eu acredito que, a partir de agora, o Pedro será titular, tá? Do Flamengo. Eu acredito, porque depois de todo esse barulho que aconteceu, se você listar, né, todos os tópicos ali, qual que foi a pior coisa que aconteceu entre BAP e o Boto, né, cara? O BAP não gosta da amizade do Boto com o Felipe Luiz. Acho isso um absurdo, uma besteira. Eu acho que as pessoas têm que se dar bem no trabalho, tá? Não acho que as pessoas têm que ser arrogantes ou cobrar demais ou ser muito dura com as outras. Tem que exigir resultado, isso tem que exigir, mas ser amigo não impede a pessoa de trabalhar bem, né? Então, assim, eu acho que isso daí foi uma besteira. Pela parte do Boto, ele foi muito juvenil, amador, quando ele fala que o Pedro não está nos planos e que o Pedro seria vendido por 15 milhões de euros, mas que talvez ninguém pagasse isso. Aí ele foi muito amador, né, cara? Foi péssimo, né? O BAP foi mal na hora que barra a contratação do Mickey Johnson. Mas o jogador é fraco, o jogador fez 3 gols em 45 jogos. Tá, concordo, eu também acho que um jogador desse é fraco, né? Mas, cara, depois de tudo certo, depois de ter passado pelo scout, então qual que é o poder do Boto? Qual que é a autoridade que ele tem no departamento de futebol? Se ele fez tudo, estava tudo combinado, tudo certo, teve avaliação, teve a aprovação do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz já contava com o jogador para os próximos jogos, chegaria hoje no Rio de Janeiro, já estaria lá no CT Ninho do Urubu fazendo exames médicos neste momento. Então, assim, se o BAP veta uma contratação dessa, ele tira a autoridade do Boto. E isso é errado, cara, porque o Boto foi contratado para quê? Ele ganha o que ganha por quê? Por qual motivo? Para dirigir o futebol. Daí, por causa da pressão externa, o presidente do clube vai e veta a contratação por causa de barulho externo. Cara, eu acho isso daí muito errado. Por mais que eu acho que o jogador é fraco. Ele joga na segunda divisão da Inglaterra e, sei lá, eu acho que o Flamengo tem que contratar jogadores grandes, né? Jogadores que vêm para agregar, né, cara? Pelo menos que chegue e honre o manto, que seja... Se vai ser titular ou não, o tempo dirá, né? O Juninho, por exemplo, não é titular. Só que o cara pode se recuperar ainda, o Juninho. Ele deve ter tempo agora para... Felipe Luiz tem que dar confiança para ele, né? Vai, joga um jogo ou outro. Só que assim, nunca colocar o cara também, aí já é demais, né, cara? Daí o cara nunca vai dar resultado, né? Se o cara nunca tem oportunidade de jogar um jogo, com certeza o cara vai dar errado. Agora, se coloca o cara de vez em quando, o cara pode fazer um jogo bom e ganhar confiança, e entrar de novo, ganhar confiança. Era o que acontecia com o Pedro no passado, quando tinha Pedro e Gabigol, né?
não comparando o Pedro com o Juninho, mas o Pedro tinha poucos minutos, entrava e fazia o gol, né? E isso, com o tempo, lhe deu a titularidade. E o Pedro tem que fazer isso agora, galera. Tem que entrar e fazer gol para ganhar confiança de novo. E o respeito que ele já tem da torcida, né? A torcida apoia muito o Pedro, né, cara? Então ele tem que ganhar esse respeito também do treinador, né? O Felipe Luiz também tem que colocar o Pedro para jogar também, né? O melhor centroavante que a gente tem, que o Brasil tem, no banco não dá, né, cara? Não dá. Aí é difícil, né, de aturar, né? Beleza? É isso. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Fui.